Donald Trump anunciou isso há poucos dias. Vamos suspender os ataques iranianos enquanto as negociações forem retomadas. Mas aí você muda de lado e lê o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse ontem mesmo, que não estamos negociando com eles. Não temos interesse em negociar com os Estados Unidos, que ele comparou a uma gangue mafiosa que não segue regra nem lei nenhuma. Então fico com a impressão, e é por aí que eu queria começar, que eles derrubaram o Shah. Era um país com características ocidentais. As mulheres tinham direitos, podiam dirigir, podiam trabalhar. Eu conheci uma mulher que cortava meu cabelo e que veio do Irã depois da Revolução. Ela saiu de lá porque viu o que estava acontecendo. Eles não gostam de nada que seja ocidental. Não têm interesse em adotar, acolher ou conviver pacificamente com um monte de países ocidentais que, na visão deles, são satânicos e minariam sua fé e seus valores, que são completamente incompatíveis com os valores ocidentais. Tenho a impressão de que eles não querem ter nada a ver conosco. Parem de nos convidar para brincar direitinho na caixa de areia de vocês. Não queremos ter nada a ver com a caixa de areia de vocês. Acho que é um pouco mais complicado do que isso. E nós ajudamos a complicar parte da situação, porque não se trata apenas de não gostarmos do sistema de governo deles, ou vice-versa. Nós os apoiamos. Quer dizer, iniciamos 2 guerras contra eles em um intervalo de 8 meses e assassinamos um de seus principais líderes. Assassinamos pessoas durante a posse presidencial deles e assim por diante. Cientistas deles. Matamos pessoas ao atingir seus prédios de apartamentos e matar também suas famílias inteiras, e assim por diante. Então há muitos motivos para animosidade, para que eles não queiram isso. Mas, mesmo com tudo isso, ainda houve um grupo distinto dentro do Irã. Não sei se chamaríamos essas pessoas de moderadas ou de um elemento inclinado ao Ocidente, mas são mais pragmáticas. Eles estão dizendo, escutem, esse é o mundo que temos, gostemos ou não. Os Estados Unidos são o país poderoso. Israel é um país poderoso. Temos que aprender a conviver com eles de alguma forma, mesmo que os odiemos. Depois, ao outro lado, o que chamamos de linha dura, que é quem diz que não adianta conversar com eles. Segundo eles, tudo que vão fazer é prometer coisas e depois não cumprir, para nosso prejuízo. Então, vamos simplesmente continuar com a guerra e assim por diante. Então, o que eles estão fazendo agora? Falamos do ministro das Relações Exteriores, Araghchi. No nível estatal, no nível direto, eles não estão conversando conosco. Isso é verdade. Mas no nível dos mediadores de Omã e do Catar, ainda há boas conversas de ida e volta. Porque, para o Irã, se eles puderem voltar a uma situação, nos termos do memorando de entendimento, com todas as condições que vêm junto, e isso significa todas elas, eles ainda estão dispostos a discutir. E esta é a grande questão aqui. Se puderem conseguir, logo de início, algumas coisas que não conseguiram antes porque não confiam em nós. E toda essa questão sobre o Estreito de Hormuz é provavelmente o ponto número 1. Bem, junto com o ponto literalmente número 1 sobre o Líbano. Acho que falo mais sobre isso daqui a pouco. Mas a questão real era o Estreito de Hormuz. E a única coisa no parágrafo 5 é que o Irã administraria o estreito por 60 dias, sem cobrar pedágio. Depois, o Irã e Omã decidiriam o que aconteceria em seguida. Não tivemos nenhum papel nisso. Mas 4 dias depois dissemos, aqui está um novo corredor sul, nas águas de Omã, e vamos controlar isso. E é claro, isso levou à confusão e à disputa. O Irã disparou contra alguns dos navios que não fizeram o que eles mandaram. Nós disparamos contra o Irã, e você sabe o que aconteceu depois disso. Então agora, temos que tentar voltar aquilo. E os Estados Unidos estão pensando, e talvez você também queira falar disso, com Benjamin Netanyahu chegando hoje, ele quer voltar à guerra em grande escala e terminar o trabalho, como dizem Jack Keane e vários outros. Mas nossos generais estão dizendo, especialmente ao general Keane, que não temos os mísseis para voltar a uma guerra em grande escala, ou vamos ficar sem eles. Então estamos numa situação realmente muito difícil.
vou te dizer. Bem, fico feliz que você tenha mencionado isso porque foi um artigo interessante no Journal, um editorial do Conselho Editorial, intitulado A Desculpa da Escassez de Mísseis da Casa Branca. O Journal expressou que eles estavam, na verdade, eu descreveria o Journal como irritado, porque alguém disse isso em voz alta, que estamos com poucos mísseis, como se algum segredo de Estado valioso tivesse sido revelado ao mundo. Agora os iranianos sabem, por informações de inteligência e seus recursos, é verdade que eles têm um problema com munições. Posso dizer, com base em todas as fontes que tenho, que isso é absolutamente, estou falando do mais alto nível da Casa Branca. Isso é absolutamente verdade. E você nem precisa ter fontes na Casa Branca, não precisa ter fonte alguma lá. As informações de fontes abertas que temos são evidentes por si só. Por exemplo, basta voltar atrás, e um amigo meu fez essa análise. Basta voltar ao período em que começamos a destinar recursos para diferentes tipos de sistemas de mísseis, muitos e muitos anos atrás. Aí você vê qual é o custo unitário e quantos foram produzidos. E aí você vê quantos nós gastamos e pensa, nossa, usamos um monte deles, uma porcentagem enorme. E olha, há um motivo para termos parado depois de 40 dias. Não foi porque queríamos dar espaço para negociações. Foi porque dava para ver que aquilo não ia funcionar. Não estava funcionando. Não conseguíamos forçar o Irã a cumprir. Não conseguíamos controlar o Estreito de Hormuz com os mísseis. E se continuássemos, simplesmente ficaríamos sem eles. E ainda assim, as negociações fracassariam. É exatamente onde é hoje. Bem, essa é uma realidade preocupante e perturbadora, considerando todos os desafios que enfrentamos hoje e que podemos enfrentar mais adiante. Então, o que dizer da declaração de Donald Trump quando afirma: escutem, estamos negociando, tentando negociar. Caso contrário, estamos prontos para voltar a uma ação militar forte. Você não pode voltar a uma ação militar forte se não tiver as armas para sustentá-la. É verdade. Mas isso é. E de novo, fui informado por alguém com acesso bastante alto. Ele ainda está pensando nisso. E disseram a ele que não vai funcionar. Assim como disseram a ele no fim dos 40 dias. Ou o motivo disso ter terminado em 40 dias. Porque não funcionaria. Nada mudou, porque você não consegue fabricar esses mísseis em menos de anos. Estou falando de mísseis individuais. Basicamente, talvez você não saiba disso, mas a maioria, quase todos, dos nossos mísseis avançados é feita à mão. Não é como uma fábrica, com carros passando, e eles continuam colocando a mesma peça numa linha de montagem. Quase todos esses precisam ser feitos à mão. É por isso que leva de 2 a 5 anos para um míssil ficar pronto, além de muitos outros motivos. Então, não acrescentamos nada ao nosso estoque, além de uma pequena quantidade aqui e ali. Mas o ponto principal é o seguinte: mesmo que fosse possível, esses mísseis não penetram montanhas de granito. E essas cidades de mísseis são o principal ativo que o Irã tem. Nós simplesmente não conseguimos destruir todas essas coisas nesse mini-ataque de 13 dias que fizemos por um tempo. Destruímos muita coisa na superfície, e isso causou danos. Eu também fiz uma análise disso e realmente os prejudicou. Eliminou radares, destruiu os sistemas de controle do tráfego marítimo, matou vários militares e assim por diante. Mas isso não afeta em nada aquilo que eles usam para controlar o estreito. Simplesmente não ajudou em nada. Só empurra o problema para frente. E o estreito continua em grande parte fechado. E isso está prejudicando nossa economia. E isso me parece, não sei se foi um desdobramento surpreendente. Mas se você parar e olhar para a situação agora, pelo menos com base no que eu lembro da história, e você vai saber disso melhor do que eu, o Irã não controlava o Estreito de Hormuz antes de começarmos esta campanha. Ele era considerado águas internacionais. Os navios podiam transitar livremente de um lado para o outro.
A economia global não era interrompida regularmente porque os iranianos explodiam embarcações. Eles parecem ter ganhado uma vantagem que talvez só tenham percebido durante esta campanha de bombardeio, ou exercido uma opção que, de outra forma, não tinham usado antes: fechar o Estreito de Hormuz. Essa é a questão central. Todos sempre souberam que isso era uma possibilidade. Há literalmente décadas se fala que eles poderiam fazer isso. Mas o Irã jamais daria esse passo por conta própria, porque isso provocaria condenação internacional. E eles sabiam que isso desencadearia uma guerra contra eles, uma guerra que não poderiam vencer, mas que lhes causaria danos significativos. Então só fariam isso quando fossem forçados. E essa era a única alavancagem que ainda lhes restava. Depois disso, não teriam motivo para não fazer. Portanto, eles tinham um plano para fazer isso o tempo todo. E nós tínhamos um plano para tentar reduzi-lo. Mas por causa dessas cidades de mísseis, todos os planos que tínhamos feito nas décadas anteriores foram neutralizados, porque agora não conseguimos alcançá-los. E aliás, há outra questão aqui. Quando você fala em ficar sem mísseis de cruzeiro Tomahawk e JASSM, especialmente os mísseis de cruzeiro de longo alcance, estamos falando de dois dos principais tipos de armamento. Se eles acabarem, ou se restarem tão poucos que você não possa arriscar usar seus estoques de guerra para o Pacífico ou para a Europa, e esse agora é um grande risco. Existem outras opções, como as JATMs, as bombas de pequeno diâmetro e algumas outras categorias de armamentos. Mas o problema é que elas precisam ser lançadas por aeronaves, e seus alcances são muito menores. Isso significa que você precisa usar muito mais aviões, aproximando-se mais do alvo, e vai desgastá-los. E, aliás, elas não serão mais eficazes contra esse conjunto de alvos do que esses mísseis seriam. Então, mesmo que tenhamos muitas JDAMs e SDBs, não temos as aeronaves nem os pilotos necessários. Nós os desgastaríamos, e ainda assim, não teríamos sucesso. É este nesse would said for. Bem, será que algum dos outros países do Oriente Médio, que agora são alvos frequentes dos ataques iranianos, nós explodimos alguma coisa no Irã? E eles imediatamente atacam o Kuwait ou outros países produtores de petróleo ali. Alguns deles, eu acho, começaram a lançar seus próprios ataques de retaliação. Mas eles têm forças armadas suficientemente eficazes ou uma quantidade de armamento suficiente para que pudessem. E eu já apresentei essa teoria a você antes, e você a rejeitou como conceito. Que eles finalmente digam: chega, é isso, temos que fazer alguma coisa em relação ao Irã. Vamos todos nos unir coletivamente e começar a bater no Irã juntos. E talvez possamos conseguir alguma coisa nessa linha, Daniel. Eles adorariam dizer não mais, já no segundo ou terceiro dia da guerra, se pudessem. Mas não podem, porque basicamente terceirizaram a própria segurança para os Estados Unidos. Era para isso que serviam todas essas bases, para nós basicamente protegermos eles. E foi isso, sabe? Todos os acordos de troca, os acordos econômicos que fizeram e assim por diante, nos deram acesso e tudo mais. Mas esse é o custo. Eles próprios têm basicamente algo do tipo guarda nacional e ainda por cima muito fraco. Quer dizer, você tem razão. Acho que os Emirados Árabes Unidos, e se não me engano o Kuwait, fizeram alguns ataques simbólicos, mas não são nada. Literalmente não são nada, porque eles não têm a capacidade que nós temos. E se nós não conseguimos fazer isso, eles certamente não conseguem. A Arábia Saudita tentou por quase uma década colocar os Houthis sob controle, ali mesmo, bem na sua costa. E também nunca conseguiu, nem mesmo só com os Houthis. Então, no fim das contas, eles simplesmente não têm capacidade militar. Dá para traçar um paralelo entre aquela situação e os países da OTAN, que também não se preocuparam em manter suas forças armadas e se armar, enquanto dependiam dos Estados Unidos para atuar como força estabilizadora ali? Esse tipo de paralelo é válido? Na Europa, não é tão ruim assim, mas categoricamente é muito, muito parecido. Não há dúvida quanto a isso. Não é só uma questão de quanto do PIB eles gastaram.
Por exemplo, a Alemanha ficou abaixo de 1% durante tantos anos, até muito recentemente. Mas ninguém desde o fim da Guerra Fria gastava mais. Todo mundo reduziu muito, porque pensava, ei cara, os Estados Unidos dão conta, vocês resolvem. Então, gastaram dinheiro com as próprias questões internas e o mínimo possível com a segurança nacional deles, para que nós fizéssemos isso. E fizemos, pelo menos até Trump assumir o cargo. Assumindo esse fardo. Olhe para nossa dívida nacional, Daniel. Enfim, bem rápido aqui, preciso mudar de assunto. Depois que vi esta matéria, tenho que perguntar sobre a situação entre Rússia e Ucrânia. A Coreia do Norte está enviando 30.000 tropas para a Rússia para ajudar a lutar nesse conflito. Eu sei que já lemos matérias e ouvimos relatos de soldados norte-coreanos ajudando os russos. Isso reflete o número limitado de soldados que a Rússia ainda tem? Eles estão simplesmente contando com os cordeiros sacrificiais que os norte-coreanos agora estão enviando para lutar essa batalha em nome deles. Em que ponto estamos nessa questão, Daniel Davis? Sim, definitivamente não é um problema de soldados russos. Na verdade, o próprio Putin indicou que neste setembro, ou seja, muito em breve, eles podem mobilizar mais 500 mil de soldados, além de tudo o que já têm. E eles têm cerca de 1,5 milhão de militares ativos neste momento. Portanto, não falta tropa. O que isso sugere é que a Rússia está considerando seriamente ampliar significativamente esta guerra e, possivelmente, lançar uma ofensiva em um dos pontos fracos da frente oriental que o lado ucraniano, mesmo com drones, não consegue superar. E eles podem fazer isso em massa. Então, acho que isso indica mais que a Rússia vai aceitar quaisquer aliados que conseguir, porque vai fazer um grande avanço. E acho que há um risco real disso. Eu esperava que pudéssemos tirar notícias melhores desse envio de soldados norte-coreanos para os russos, mas infelizmente, aí está aquela dose de realidade fria trazida por Daniel Davis.